Então, assim, a questão que a gente vai tratar hoje é uma questão que nos acompanha, né, desde o momento que a gente começa a fazer filosofia, que é a questão como que a filosofia se realiza. A filosofia, a gente já colocou que ela é amor ao saber, mas trata-se de um saber que se realiza na própria colocação da questão, que é o seguinte: o saber do saber, né? O pensar. Esse retorno de que a filosofia se nutre para poder realizar-se enquanto possibilidade de saber. Isso é filosofia. Eu gostaria hoje de trabalhar essa questão de como que a filosofia se dá junto a outra questão que eu venho trabalhando já algumas apresentações que eu fiz na internet, que é sobre o porquê da gente amar quem não nos ama, né? Essa é uma questão que afeta a muitos adolescentes, sobretudo, né? Que a gente tem essa dinâmica, que é a dinâmica amorosa, a dinâmica do amor. Como que se dá o amor? A filosofia, ela trabalha com amor, né? A própria palavra filo quer dizer amor, mas é um amor que se realiza justamente pela palavra. Então, quando a gente consegue ficar cativado pela palavra, pela possibilidade da palavra dizer, de fato, o acontecimento, que é o próprio questionamento, a filosofia já se realiza como amor. Mas não é sobre esse amor que a gente quer falar. Quero falar sobre o amor que cativa no sentido de erótico, né? O amor que, segundo a Safo, poetisa grega, é um amor que nos tira o fôlego, nos faz ficar verdes, nos faz ficar muitas vezes desequilibrados, sem conseguir firmar a perna, né? É o amor pelo gênero em geral oposto, mas não necessariamente, né? O amor lésbico, o amor homossexual, ele também é contemplado pela consideração de que a gente pode amar, né? Em geral, a gente ama sem ser correspondido, o que é um problema, e que para a gente conseguir amar quem nos ama, é preciso a gente ter maturidade, é preciso a gente adquirir maturidade. E a maturidade só vem com a experiência. Então, em geral, o adolescente, a adolescente, ele padece, e ela padece de um sentimento que beira o horror. Por quê? Porque o adolescente, eles tendem, vocês, né? Tendem a amar quem não ama vocês. Isso pode gerar um sentimento aterrador, né? Isso que está ilustrado na literatura muito mais do que na filosofia. Tem um livro que se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é um dos romances de formação que a gente chama alemães, escrito por Wolfgang Goethe, né, o escritor alemão, que ele considera justamente o sofrimento de um adolescente que padece de um amor impossível. E ele padece não por conta do amor ser tão impossível, mas ele padece justamente por esse irrompimento da loucura, né? Quando ele está perto do amor, ele está perto da possibilidade de concretizar o amor, ele meio que enlouquece. Ele faz isso que ele duplica, ele fica duplicado. Ele começa a tremer, ele como vira duas pessoas. Uma pessoa é a pessoa apaixonada, a outra pessoa é a pessoa aterrorizada por aquela situação de não conseguir fazer jus ao amor, né? Ele se desloca, é como se ele saísse da situação e ele fica num processo de loucura que quando a gente observa nas outras pessoas é fácil de a gente observar e é fácil até da gente assim, desculpa, recomendável, né, que a gente possa ter uma palavra de compaixão, porque as pessoas que sofrem de amor, elas beiram a loucura.
E quem é capaz de estar na sanidade, digamos, ter lucidez quanto a isso, é recomendável que a gente possa ter aí uma palavra de gentileza, uma palavra de atenção, de carinho para com o próximo. Então, assim, para que a gente possa ter atenção a isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber o que é isso, como acontece, por que acontece, como que a gente pode, de alguma forma, ter essa capacidade de enxergar, né, como que acontece. Eu trabalhei essa questão já, como eu disse, tem 2 aulas no meu canal que abordam essa questão. Uma se chama axéismo, né, a possibilidade da gente descobrir como manter o axé, né, porque quando se dá esse processo de loucura, a tendência é a gente se esquivar, ou a gente se esconde com medo do sentimento, né, ou a gente é escondido por conta pela pessoa que nos ama e que não consegue suportar também o caráter avassalador do sentimento. Então, a gente trabalhou isso com o âmbito do pensamento estruturalista, que é o pensamento que considera, por exemplo, que a gente vive numa sociedade machista e racista. Então, sempre que a gente tiver essa situação de mulher negra, a gente vai padecer desse mal, que é um mal de sermos tratadas como pessoas sem valor, né? Sem o devido valor. Então, assim, o amor nesse sentido vai ser sempre difícil de ser sustentado, porque a pessoa com a qual a gente vai ter a parceria, tá em relação, ela vai tender, ou ela vai ficar com a sociedade machista e racista, ou ela vai ficar conosco. E aí ela vai ter que enfrentar essa situação de se ver duplicada sem ter, digamos assim, o arcabouço que seria assim a esperança de manter, né? Que é a esperança de uma comunidade, digamos, que possa aí fazer jus, possa sustentar isso que é o amor que nasce quando nasce podendo ser sempre belo, né? Então, assim, o poder sustentar uma relação de amor por parte da sociedade é um desafio. E aí, nessa semana, eu fui perguntada por uma aluna sobre como que acontece o pensamento ameríndio. Eu achei muito legal a pergunta, porque a gente tem uma questão na academia, né, na filosofia, enquanto acadêmica, que é se existe ou não o pensamento ameríndio. Né? O pensamento ameríndio é um problema filosófico, sobretudo porque a palavra índio é uma palavra forjada pelos colonizadores. Né? A gente sabe que os colonizadores, invasores, quando vieram para o Brasil, eles, digamos, invadiram essa terra e forjaram as palavras que serviram para forjar esse processo de colonização. Então, a própria palavra Brasil, ela se deve à nomeação de uma árvore que foi extraída dessa terra e que entrou, inclusive, em processo de extinção. O pau-brasil, ele entrou em processo de extinção e ainda está, né? Então, na verdade, o próprio nome Brasil nos convoca a pensar, poxa, que terra é essa que foi invadida, foi surrupiada, foi extraída as suas riquezas dela, e ainda assim a gente se nomeia a partir desse conceito que é tão problemático. Então, já na origem, né, do próprio processo de invasão, a gente tem um deslocamento com relação à possibilidade de estar desde uma... Bom dia, Alice. A possibilidade da gente estar desde uma perspectiva que seria uma perspectiva indígena. Por quê? Porque a palavra Brasil é forjada pelos colonizadores, a palavra índio é uma palavra forjada pelos colonizadores, né? A história que se conta é que Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias, ele pegou um vento, veio parar aqui e, achando que estava na Índia, nomeou os povos que aqui estavam de indígenas. Então, o próprio conceito indígena, a própria noção de Brasil, foram histórias, narrativas forjadas a partir de um conceito do
colonizador do português, no intuito de tentar contemplar essa consideração de que eles vieram aqui para colonizar mesmo, né? E aí nunca nesse processo de invasão foi atentada para a perspectiva indígena. E a própria palavra indígena já está contemplando uma perspectiva que é uma perspectiva dos colonizadores. Então, como que a gente pode saber se existe ou não um pensamento que a gente pode nomear melhor, dizendo um pensamento dos povos originários, ou seja, um pensamento dos povos que aqui estavam antes do processo de invasão. Então, assim, a gente colocou que existe um problema aí, que é o problema da nomeação, e que, na filosofia, isso é um problema inescapável, porque a filosofia ela faz uso de palavras para poder dar conta disso que é o pensamento. Sem as palavras apropriadas para pensar, a gente não pode pensar. Então, partindo desse pressuposto que a própria palavra ameríndio é uma palavra forjada pelo colonizador, a gente pode buscar outra palavra para dar conta dessa noção que seria o pensamento dos povos originários. E aí, para conseguir pensar esse pensamento dos povos originários, o que aconteceu na história brasileira, digamos assim, foi que quem começou a buscar esse pensamento foram os antropólogos, né? Foram os pesquisadores que, no intuito de saber como que os povos originários se colocam na terra, se organizam, foram até esses povos, aprenderam as línguas desses povos, né? A gente sabe que no Brasil existem mais de 274 línguas indígenas, mais de 305 povos. E aí é nessa seara que os antropólogos, as antropólogas, se eu não me engano, né, também existiram antropólogas, elas foram corajosamente saber como que esses povos se organizam. Mas antes dos antropólogos, antes das antropólogas, e aí eu gostaria de citar dois antropólogos, um que é o Claude Lévi-Strauss, um antropólogo francês que em 1930, mais ou menos, 1920, veio até o Brasil, se aventurou nas terras indígenas para conhecer como eram os povos indígenas. E o Claude Lévi-Strauss, ele tem uma fala que é muito assim corajosa, que ele fala o seguinte, que a comunidade humana começa com os humanos, mas vai terminar sem os humanos. Ele próprio falava que o trabalho dele seria realizado em holograma, porque quando ele estava fazendo esse trabalho de pesquisa com os povos originários, ele se dava conta de que a força, né, e a violência da civilização europeia é tamanha que ele se dava o alerta, ele queria alertar as populações que podiam ouvi-lo, né, na condição de pesquisadores, de que se a gente não conseguisse parar a violência da colonização, não ia haver mais possibilidade de que a espécie humana continuasse no planeta, ou seja, a fúria de colonização ela tenderia a perdurar, tenderia a vencer, e a resistência dos povos originários frente a essa fúria da colonização pouquíssimo poderia. Então, hoje a gente está aqui em 2021, ou seja, exatamente 100 anos do Claude Lévi-Strauss falar isso, e ainda continua na mesma situação. Então, é muito... Por um lado, pode parecer triste, né? Por outro, pode parecer, digamos assim, coerente com aquilo que ele mostrou, né? E não é muito diferente disso o que o antropólogo contemporâneo mais conhecido fala, o antropólogo Viveiros de Castro. É um antropólogo que também está na linha de frente, trabalhando com o pensamento dos povos originários e trazendo o que
a gente, quando se coloca dentro, junto desse pensamento, o que a gente pode aprender? E aí o Viveiros de Castro ele traz aí um conceito muito interessante, que é o conceito de perspectivismo. Perspectivismo. O que fala o conceito de perspectivismo? Primeiro, assim, é perspectivismo indígena, né? Porque o conceito de perspectivismo ele já foi trabalhado na história da filosofia por inúmeros autores. Já em Platão existem algumas personagens que defendem o perspectivismo, se eu não me engano, Cállicles, e o próprio Platão às vezes é colocado como um autor perspectivista, cético, perspectiva com a qual eu discordo, mas que existe, né? Tamanha a vastidão do pensamento de Platão que ele é contemplado desde dos autores céticos, ou seja, autores que defendem que não existe em Platão a verdade, uma defesa explícita da verdade, já que sempre são personagens, sempre é diálogo. E existem aqueles autores que defendem que o pensamento de Platão é absolutamente dogmático, na medida em que oferece aí um pensamento sobre as ideias como princípios dos quais a gente não pode se refugiar, né? A gente tem que considerar as ideias como capazes de formar um mundo se a gente estiver de acordo com o pensamento de Platão. Outro autor que é tradicionalmente trazido como perspectivista é o Nietzsche. Friedrich Nietzsche é um autor que ele próprio defende o perspectivismo. O que quer dizer o perspectivismo do Nietzsche? O Nietzsche considera que cada ente, cada ser é capaz de fornecer uma perspectiva diferente da realidade. Então, por exemplo, ele vai falar num texto que é verdade ou mentira, no sentido extramoral, que até a mosca tem uma perspectiva da realidade. Então, a gente, por exemplo, é convidado a estar numa situação que é comendo uma sopa. A gente está comendo uma sopa, tem a perspectiva da gente comendo a sopa. E a gente, em geral, não atenta para a perspectiva da mosca, que pode estar querendo comer a mesma sopa que a gente. E aí o Nietzsche fala, olha, existem uma guerra em cada instante em que a gente habita, existe uma guerra que é uma guerra de perspectivas diferentes. Então, esse é o perspectivismo do Nietzsche. O perspectivismo indígena que o Viveiros de Castro traz para o âmbito do debate filosófico é o seguinte, a consideração de que os animais eles têm perspectivas e os pajés e as tribos ou dos povos originários estão numa relação de aprendizado com esses animais e também com as plantas, né? As plantas, os animais, elas têm perspectivas. O colonizador, digamos, né, que vem com essa fúria para desfazer do conhecimento, que é o conhecimento dos povos da terra, eles não conseguem se dar conta disso, né? Então, a pessoa que não é, digamos, aberta para esse conhecimento dos povos originários, dificilmente ela vai compreender isso, que os animais eles também têm perspectivas, que as plantas também têm perspectivas, e que os povos originários eles estão mais abertos para essas perspectivas em função do contexto de existência deles, né? Que é justamente estar em meio a essa consideração. Eu considero o pensamento do perspectivismo do Viveiros de Castro um pouco capenga, que é por conta do seguinte, acho que o perspectivismo ele não dá conta de pensar o fenômeno que se dá nessa questão, que é a questão da espiritualidade dos povos originários. Os povos originários, eles consideram o seguinte, para eles existirem, eles vivem consultando os deuses. Então, a gente tem um movimento que é um movimento para conseguir resistir, para conseguir fazer com que as florestas permaneçam sendo preservadas, para conseguir fazer com que os animais permaneçam sendo ouvidos,
Os povos originários, eles sempre estão consultando os deuses. Ainda que a gente tenha tido, na maioria dos povos, isso porque são muitos povos, né? A gente falou, são 305 povos, mais do que 305 povos. Então, desses 305 povos, não são todos que permaneceram com essa convicção da necessidade de estarem sempre consultando os deuses da floresta para conseguir se manter num processo que é o processo de resistência frente à violência da colonização. E justamente, o que quer dizer esse diálogo com os deuses? Né? Como que acontece, digamos, esse diálogo com os deuses que os povos originários mantêm? Na história da filosofia, existiram vários autores que vão defender que o nosso acontecimento, nós como entes abertos para a linguagem, né, para a fala, para o pensamento, nós sempre podemos estar nesse instante, que é um instante maravilhoso, de relação com os deuses. Né? A convicção de que nós somos esses entes que estamos sempre abertos para a possibilidade de estar com Deus ou com os deuses, fala que o pensar e o ser é o mesmo. Né? O ser, enquanto acontecimento de totalidade, é essa abertura onde a gente está para poder nos colocar como escutando Deus ou os deuses. Então, assim, o pensar e o ser é o mesmo, é a consideração de que quando o pensar se dá, isso que é o processo de se colocar no âmbito da totalidade, Deus ou os deuses também estão. O oposto aqui é um problema. Um problema quando você não se dá conta de que Deus ou os deuses estão junto, né, nesse processo de resistência. E aí que a gente tem esse problema, porque a consideração de que o pensar e o ser é o mesmo, e estamos sempre nesse âmbito do pensar e do ser, ele considera que a gente, quando a gente existe, é a possibilidade da gente estar desde uma escuta, que é uma escuta de Deus ou uma escuta dos deuses. Isso se opõe ao perspectivismo, porque não se trata de mais uma perspectiva. Né? A perspectiva dos deuses é uma perspectiva, não é uma perspectiva, é a verdade. É a verdade em processo, em acontecimento. E isso é extraordinário. Né? É extraordinário no sentido mesmo do termo. É fora do ordinário. Uma coisa é o ordinário, que é o que acontece na ordem do dia. Né? Ordinário quer dizer da ordem, quer dizer algo cotidiano. E extraordinário é algo que não é cotidiano, que não está na ordem do dia. É um pouco contraditório mesmo, porque parece que se você traz o extraordinário para o ordinário deixa de ser ordinário para ser extraordinário. E aí algo que é você colocar no cotidiano o extraordinário está nessa dinâmica, né, de ver que de repente o ordinário deixou de ser ordinário para ser extraordinário. Pode parecer contraditório, mas não é. Se a gente consegue considerar o acontecimento do amor como um acontecimento em que nós sempre podemos estar sob a égide do extraordinário. Então, assim, para os povos originários ouvirem os deuses, eles se dão para os rituais. Né? Os rituais sempre se tecem a partir de dança e música. Ouvindo a música, a partir da música, você pode ouvir os deuses. E isso é extraordinário. Bom dia, Miguel. Agora, o caráter extraordinário do amor, ele tem esse problema com o qual a gente começou. Parece que é muito difícil a gente sustentar o axé do amor, o axé enquanto energia divina,
por que é tão difícil sustentar o axé do amor? Né? Por que é tão difícil a gente lidar com o amor? Por que existe esse acontecimento da gente duplicar quando o amor acontece? Né? Da gente ficar verde, da gente começar a tremer, da gente não conseguir falar direito às vezes quando a gente ama. O que se dá é que parece que a gente também fica cego. E aí você conseguir fazer frente a isso é difícil, não é fácil, e é precisamente por isso que o apoio da comunidade é indispensável. Então, isso acontece nos povos originários, né? Digamos, um casal de povos originários é como um casal de passarinhos, a natureza toda colabora para que eles fiquem juntos. E é lindo, né? É lindo que se dê dessa forma. Então, assim, a comunidade, o apoio da comunidade para o processo de iniciação amorosa nos povos originários é indispensável, ainda que às vezes ele seja dispensado. E aí a gente pode pensar como que se dá isso, né? A decadência dos rituais indígenas, ou melhor dizendo, dos povos originários, com a aculturação, digamos, né? Mas essa não é a questão de hoje. A nossa questão é a seguinte: a gente está se perguntando por que a gente às vezes se apaixona por quem não está apaixonado por a gente e por que é tão difícil manter o axé no amor, essa energia divina. A gente pode tematizar essa questão a partir de um conceito que é o seguinte: o de sonho e pesadelo. Sonho e pesadelo. E, assim, eu acho interessante considerar que a filosofia, tradicionalmente, ela é, digamos, a arte, né, a técnica de tornar os sonhos possíveis, os sonhos realizáveis. Então, tudo que a gente almeja de sonho pode se tornar possível. E a filosofia, ela torna isso possível, né? Tudo, sem exceção. E justamente, sobretudo, isso que é o mais, digamos, problemático, como a gente está trazendo, que é a questão do amor. Como que a gente pode manter o axé no amor? Como que a gente pode amar, não a quem não nos ama, mas amar quem nos ama. Digamos que a filosofia, como arte de tornar possível os sonhos, ela tem um problema que é: se a gente realiza o sonho, por exemplo, a gente conquista a quem a gente ama, isso vai se transformar num pesadelo ou vai continuar sendo um sonho? Né? Então, a questão é assim: existe uma questão que a partir do momento que a gente pode considerar o amor como a dinâmica mais preciosa, né? E aí o amor, no âmbito da filosofia, quando surge na Grécia Antiga, o amor é um deus, Eros, e quem torna possível o Eros também é uma deusa, Afrodite. E aí os gregos, eles estão bem preparados, né, para lidar com essa questão, porque o amor, já tendo de antemão sido concebido como algo divino, né, a gente pode saber que para esse acontecimento divino se sustentar, o axé do amor, a gente precisa contar com o apoio da comunidade. Então, os gregos, eles vão ter uma miríade de rituais para casamento, uma série de modos de fazer com que o amor permaneça também na filosofia. Talvez todos os diálogos de Platão, eles são oportunos para isso, para considerar como que a gente pode fazer para que o amor permaneça vigorante, vigoroso, o axé do amor permaneça causando isso que é a felicidade, talvez eterna, daqueles que se deixam tomar pelos deuses do amor. E isso a gente tem também no pensamento ameríndio. Isso que eu queria trazer. Por que eu acho impróprio o termo perspectivismo, da perspectiva, digamos, do Viveiro de Castro, para a gente colocar esse pensamento que é o pensamento ameríndio? Justamente por isso, porque eu considero que o termo perspectivismo, ele não contempla essa possibilidade de que os povos originários, eles estão sempre em escuta aos deuses.
para cada situação, eles antes se perguntam, eles perguntam aos deuses se eles podem fazer isso ou aquilo. Então, existe esse movimento de escuta, né, que até para casar nem se fala, né, para um casal se juntar, primeira coisa você vai perguntar para os deuses se eles estão de acordo com aquilo ou não. Então, assim, o perspectivismo ele não contempla essa possibilidade, né, de que haja entre o pensamento grego e o pensamento dos povos originários no Brasil algo em comum, que é com relação a isso, que é o poder dos deuses estarem nos articulando, articulando os seres que são abertos para os deuses, para que, de alguma forma, o axé, a energia divina, permaneça vigorando nesses que têm escuta a esses deuses. Né? Então, assim, primeiro vamos falar brevemente como que os gregos eles têm textos de literatura e filosofia que trabalham essa possibilidade da gente manter o axé no amor, a gente manter a força, a energia divina no amor. E aí o que eu tenho a trazer são 3 textos que eu acho sensacionais. Primeiro é o Fedro. No Fedro, um diálogo de Sócrates, a gente vai ter o seguinte, né? O autor de que Sócrates vai falar é Homero. Homero é poeta rapisodo, né, dos mais reconhecidos na Grécia Antiga, só que ele tem, digamos, um pecado. Qual é o pecado de Homero? Homero vai falar mal de Helena, Helena de Troia. Como que Homero vai falar mal de Helena? É no seguinte sentido, ele coloca a personagem que vai ser justamente raptada, né, por Paris, o príncipe. Então, Helena de Troia era primeiro Helena de Menelau, casada com Menelau, prometida e casada com Menelau. Paris vai vir de Troia e vai raptar Helena. Então, assim, é uma situação que a princípio foi orquestrada pelos deuses. Helena nem Paris tiveram qualquer controle sobre a situação. Foi orquestrado mesmo pelos deuses. E aí Homero vira e fala: olha, Helena tinha culpa. Helena foi uma vadia que se colocou nessa situação de rapto porque quis. Ela podia ter evitado, ela podia ter fugido do príncipe Paris. Eu estou exagerando um pouquinho, mas é para colocar bem claro o que é que o Sócrates vai falar. O Sócrates vai falar: olha, por que Homero falou mal de Helena, né? A própria personagem fala mal de si no poema, ela vai falar: olha, eu sou uma cadela, eu me deixei raptar pelo Paris, eu podia ter fugido. A própria personagem, a própria heroína, né? Ela é um pouco anti-heroína. Ela fala de si como se ela fosse uma vadia. E aí a gente é levado a se questionar: poxa, ela não teve a princípio qualquer poder de evitar a situação, foram os deuses que articularam. Por que ela está se fazendo de vadia? Por que ela está se chamando de cadela? E aí o Sócrates vai falar: olha, isso aí quem inventou foi o poeta. Foi Homero que colocou a personagem Helena como vadia. A culpa não é de Helena, a culpa é de Homero. E ele pagou por isso. Como que ele pagou por isso? A história narra que Homero ficou cego. Então, a cegueira do poeta é devida à culpa dele por ter falado mal de Helena. Helena, que foi, de fato, o pretexto maior da poesia, ela nunca poderia ser vilipendiada, nunca poderia se ter falado mal de Helena. Se falou-se mal, ficou cego. A cegueira de Homero se deve ao fato dele ter falado mal, dele ter vilipendiado Helena. Então, Homero cego é o Homero que tratou mal essa grande heroína que foi Helena. E aí o próprio Sócrates fica com medo de ficar cego também e começa a falar bem de Helena. Começa a falar: não, Helena foi filha de Afrodite, grande
heroína incrível, sensacional. E também o Gorgias, que é um sofista, né? A gente vai ter o Gorgias falando bem de Helena, o Gorgias defendendo Helena, falando, não, Helena, ela foi raptada, ela não tinha como... das três, uma. Ou Helena foi raptada, e aí ela não tinha chance de decidir o que ela ia fazer, ou ela foi violentada, que é pior, né? Ou foi os deuses que orquestraram, ou foi o homem que invadiu o quarto dela e a violentou e a obrigou a sair, o que torna a situação ainda mais horrenda, ou tem uma outra perspectiva. Ou foi magia, né? Então foram três perspectivas: ou foram os deuses, ou foi a violência do homem, ou foi magia. E aí a magia seria também dos deuses, na verdade, mas enfim, pode ser também magia de uma outra ordem, né? Uma magia de ordem humana. Mas o Gorgias, que é um sofista, ou seja, que se opõe ao filósofo, que defende que a retórica ela pode funcionar de qualquer forma, independente da verdade. Então, digamos assim, o Gorgias, que é um sofista, ele vai considerar estrategicamente mais interessante falar sempre bem da mulher, para não ficar cego, digamos assim, né? E pode ter outros interesses por trás. O que eu acho interessante é que a gente tem esse debate, né, sobre que para se manter o amor vigoroso é preciso que o homem ele tenha displicência para sempre falar bem da mulher. Então, numa situação que é uma situação em que impera o patriarcado, em que o machismo já é concebido como um fato, não cabe falar mal da mulher. Então, existe isso, né, que se há uma postura que é uma postura de deslumbre no amor, as personagens ficam deslumbradas com uma deusa se colocando a partir de um ser humano, que é o caso de Helena. Helena é filha de Afrodite, né? Quando os homens olham para Helena, todos ficam deslumbrados, não apenas os homens, mas também as mulheres. Então, esse deslumbre que a Helena causa não é devido à humanidade, mas devido ao extraordinário que se dá no âmbito de um ser humano que é capaz de estar ali com Deus ou com a deusa. E aí não é culpa de Helena nunca, porque ela vai ser sempre essa que ela cativa em razão dela estar com uma deusa lhe guardando. E aí os homens que possam falar mal dessa situação, eles vão se afastar de Deus ou da deusa. Então, sempre que um homem vier falar mal de uma mulher, vai estar nesse registro de ele estar falando mal de Deus, propriamente, né? Ou da deusa. Então, ele próprio ele vai se afastar dessa possibilidade de estar com Deus ou com os deuses. E aí, o Platão ele vai levar essa crítica, essa mesma crítica que é feita com relação ao Homero e a impertinência dele falar mal de Helena, para o âmbito da estética, para o âmbito da crítica da obra de arte. Eu acho sensacional assim o enigma que a gente tem no âmbito dessa consideração de Homero, porque Homero teria sido o maior poeta, né, o maior rapisodo. No entanto, ele vai ter esse, digamos, pecado por ter falado mal de Helena. E aí ele vai morrer decrépito, ele vai morrer na penúria. E o que é dado a Homero é uma chance de redenção. É colocado para ele um enigma, que é o enigma seguinte: olha, se ele conseguisse resolver o enigma, ele conseguiria ser livrado da culpa de ter falado mal da mulher. E qual que é o enigma? O enigma é trazido pelos barqueiros, personagens que estão pescando e que voltam e que encontram Homero numa ilha e falam para ele o enigma. Qual é o enigma? É o seguinte, os barqueiros falam o seguinte, falam assim: olha, tudo que eu acho, eu jogo fora. O que eu não acho, eu trago comigo.
Tudo que eu acho, eu jogo fora. O que eu não acho, eu trago comigo. O que é isso? Alguém? O que eu acho, eu jogo fora. O que eu não acho, eu trago comigo. Posso repetir? A pergunta é oferecida a Homero para que ele pudesse se redimir pelo que ele fez de ruim. E aí Homero estava sozinho numa ilha, chegam os barqueiros trazendo os peixes. E aí os barqueiros falam para Homero: olha só, a pergunta é a seguinte: o que é o que é? Tudo que eu acho, eu jogo fora. O que eu acho, eu jogo fora. O que eu não acho, eu trago comigo. O que eu acho, eu jogo fora. O que eu não acho, eu trago comigo. É uma boa tentativa. O vazio que eu acho, eu jogo fora. O vazio que eu não acho, eu trago comigo. Eu gostei dessa resposta, mas ela não é tão sofisticada assim. Talvez o Homero não tivesse filosofia suficiente. Foi boa, a tentativa foi boa. O Homero é que não tinha, digamos, filosofado suficiente, porque filosofia não tinha na época dele. Não tinha surgido ainda. Ele era um poeta, não era um filósofo. Talvez essa fosse a resposta. Talvez ele pudesse ter se livrado da morte se ele tivesse respondido isso no chute mesmo, né? Mas a resposta é muito mais simples. A resposta é o seguinte: a opinião também é interessante, Ana Carolina. Ele achando a opinião, ele joga fora, porque não lhe serve, né? A verdade é mais importante e aí ele permanece com a verdade. Mas se ele achar a verdade, aí ele vai jogar fora a verdade também? Bom, é uma questão. Eu acho que se eu fosse a deusa que está tentando, digamos, perdoar Homero, eu aceitaria a resposta de vocês. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor. Mas longe de mim de ser a deusa, né? Eu não sou a deusa. Se eu conseguir ser uma deslumbrada frente a todas essas perspectivas, para mim já está bom. E assim, a resposta é o quê? É o piolho, né? Os barqueiros, quando eles estão ali, eles acham piolho, eles jogam fora. Se eles não acham, eles trazem com eles. Né? É muito simples a resposta, né? Talvez tenha decepcionado vocês. Mas a gente pode entender que a resposta é a seguinte, Miguel. O que eu acho é o piolho. Se eu acho um piolho, eu pego, mato e jogo fora. Eu posso nem matar, posso jogar fora. E se eu não acho, eu trago comigo. Parece a piada, né? Mas a gente pode tentar interpretar, pode falar, olha, isso aí tem um caráter metafórico, talvez, né? Mas o que é compreendido que é o seguinte: Homero já estava cego, ele não conseguiu ver a simplicidade da questão, né? Ele não conseguiu ver a simplicidade da resposta, que era de fato os enigmas das esfinges, os enigmas gregos, eles têm isso, né? Na verdade, parece quando a questão vem, parece que é uma questão super difícil. E o que é preciso é que você consiga se manter na máxima simplicidade, que aí você vai conseguir responder. Então a resposta é muito simples, né? É o piolho. A gente pode até tentar sofisticar, tentar compreender que existe aí uma metáfora, mas eu acho que aí a gente vai estar fugindo do X da questão, que é conseguir ver na simplicidade a maior riqueza. E aí o que acontece é o seguinte: o amor, a gente está colocando, o amor ele traz um deslumbre, né? Um deslumbre que é de você poder estar junto dos deuses, estar junto do Deus.
O problema é que quando você concebe esse deslumbre como algo da ordem do impossível de se lidar com. Então, assim como se lida com o piolho, é preciso lidar-se com o amor. Que você acha, você joga fora e você consegue se manter, digamos, com o pé no chão, sem considerar aquilo algo fora do que é possível. Porque esse parece ser o maior problema, né? De que quando você está apaixonado, você começa a tremer, você fica verde e você não consegue mais se situar naquela situação em função do exagero simbólico que a situação te coloca. E aí, o que o Sócrates, na verdade, está colocando é o seguinte: é que o problema está aí. O problema está em você perder o norte, de você ficar deslumbrado com o amor e você não conseguir ver, tratar o amor como algo simples, algo próprio também do cotidiano. Então acontece o extraordinário, você perde o chão e você se esquece de que o extraordinário ele pode se dar no cotidiano, no ordinário. E aí que está o X da questão, a possibilidade da gente se manter junto com os deuses, junto com Deus, sem se deslumbrar e tratando isso como algo da ordem do cotidiano. Então, assim, é uma ambição? Não, é uma compreensão de que existe a perspectiva, digamos, é, daqueles que não se deixam tomar pela simplicidade do fenômeno. E aí fica no âmbito do extraordinário, porque é extraordinário. Mas se você trata o extraordinário como extraordinário sempre, ele te escapa. Se você fica deslumbrado com o fenômeno sempre, você não vai se permitir compreender o enigma pela simplicidade que ele pode ter. Então, assim, essa questão, a simplicidade que o Sócrates coloca na cegueira do Homero. Homero ficou cego porque ele falou mal da mulher. Não pode falar mal da mulher. Pode parecer estranho isso, mas é algo tão simples e é algo tão difícil dos homens realizarem. Bom dia, Douglas. E por que, que é tão difícil? Por que, que existe essa tendência do homem falar mal da mulher? Bom, a explicação para isso pode estar no âmbito que é um âmbito também do enigma, né? A princípio, a gente pode falar que existe uma tendência, que é uma tendência tanto do homem quanto da mulher, uma tendência dos adolescentes, que é a tendência a permanecer, a desejar permanecer criança. Então, você deseja permanecer infantil, e aí você não consegue se defrontar com isso, que é a possibilidade de você falar mal da mulher, é como se você estivesse falando mal da sua própria mãe. E aí você está acostumado a falar mal da mãe e ser atendido por isso, né? Digamos assim como o bebê, tem aquela máxima: quem não chora não mama, né? Tenho certeza que vocês já ouviram isso no samba carioca. Quem não chora não mama, né? Uma pérola do samba carioca. O que quer dizer? Que existe uma tendência da criança, do adolescente, a permanecer reclamando. E essa tendência ela é levada sem reflexão para o âmbito desse acontecimento, que é o acontecimento do amor. Então, há uma tendência de a pessoa, quando ela se defronta com o amor nessa diferença de gênero, ela vai ficar reclamando. E aí, o homem, sobretudo, né, vai tender a falar mal da mulher, como o Homero fala que a Helena era uma cadela, porque ele não conseguia fazer jus ao âmbito dos deuses. E aí ele foi punido. Os deuses deram a Homero a possibilidade de enxergar tudo isso que foi a guerra de Troia, tudo que foi também o caminho de Odisseu de retorno da guerra, né, que a gente chama que era a Odisseia, o percurso que vai ser traduzido para o latim como o percurso de Ulisses.
tudo que ele viu, ele não conseguiu fazer jus a essa necessidade de, olha, você não pode falar mal da mulher. Aconteça o que acontecer, você não vai falar mal da mulher. Porque se você fizer isso, você vai estar indo contra o que os deuses consideram correto, o que os deuses consideram certo. Então, assim, digamos que a principal causa da diminuição do axé do amor é essa tendência do homem falar mal da mulher. E se o homem ele não consegue ficar na função de homem e ele descamba a falar mal como um louco, aí ele perde a oportunidade de estar junto com os deuses ou com Deus, ele fica cego na linguagem de Sócrates sobre esse fenômeno, que é o fenômeno do amor. Outra forma da gente ter consciência disso, né? E eu acho que aí a gente já vai estar buscando isso, que é o que se dá no pensar dos povos originários, é com relação à possibilidade mesmo da gente ter consciência disso. Porque, assim, existe todo um pensamento sobre uma relação entre consciência e inconsciência. E a questão, o perigo, digamos, que é da cegueira, é da gente ficar inconsciente no amor. Então, a gente começou falando que quando acontece o amor, se dá uma loucura, um frenesi, digamos, que torna a gente inconsciente. Então, digamos que pode ser até que o Homero não tivesse nenhuma consciência do que ele estava fazendo quando ele estava falando mal de Helena, desculpa. Pode ser que ele não tivesse a consciência, que quando ele estava ali falando mal de Helena, ele tivesse sob a ordem, sob a aura de uma inconsciência. Ele como que deixou a coisa seguir, era como um camarão em alto mar, a onda ia levando e ele ia falando mal. E aí depois, quando ele foi ter consciência, ele ficou cego. E aí a questão é como que a gente pode manter-se consciente quando o amor acontece. Talvez o horizonte grego de pensamento não ofereça uma claridade ou uma escuridão para isso, né? Porque o que acontece é a gente, para manter-se consciente, a gente precisa colocar o saber como o mais importante, né? A palavra consciência fala com isire, isire quer dizer saber em latim, né? O saber vai dar a palavra ciência. Consciência diz com saber. E que saber é esse? O saber da consciência é um saber muito enigmático também, né? Porque não se trata apenas de você não falar mal da mulher. Se trata também de você ser convocado pelos próprios deuses para se manter, ou pelo próprio Deus para se manter aberta à possibilidade de Deus ou os deuses virem falar com você. E isso eu acho genuíno no pensamento chamado ameríndio, que é essa possibilidade de se manter consciente com relação ao chamado dos deuses de Deus. Existe uma pesquisa que eu acho muito oportuna para a gente compreender do que se trata, né? No senso comum, as florestas, tanto a floresta atlântica quanto a floresta amazônica, elas são tratadas como acontecimentos em si, sem digamos, a maestria dos povos originários para conseguir realizar isso. Então, quando a gente pensa a floresta amazônica, o pulmão do mundo, a gente nunca vai saber que para existir a floresta amazônica existiu todo um processo de escuta dos povos originários com relação aos deuses. E existe uma pesquisa que dá conta disso. Foi encontrada, já tem acho que uns 30 anos que foram encontradas, tanto na Amazônia quanto em África, o que os pesquisadores chamaram de terra negra, indígena. Podia ser terra negra dos povos originários. Mas, enfim, talvez no futuro eles cheguem a conseguir contemplar essa conceituação. O que é essa terra preta, né, também chamada terra preta?
Essa terra preta que tem tanto na Amazônia quanto em África é uma terra muito nutritiva, mas é uma terra tão nutritiva, que tudo que você plantar ali se multiplica. Então, que os arqueólogos da USP, alguns arqueólogos da USP e até alguns arqueólogos de fora do país conseguiram compreender é que para que as florestas amazônicas e também coincide, né, as florestas de África pudessem vir a ser essa enormidade, esse deslumbre, essa coisa fantástica que elas tiveram de ser preparadas pelos povos originários há 7.000, 11.000 anos atrás. E isso foi encontrado nesse registro das terras pretas, né? Foram analisadas essas terras e foi considerado isso, que é por conta de ter essa terra que se originaram as florestas. E isso vem sendo nomeado por algumas lideranças dos povos originários há um certo tempo. Eu já tinha ouvido, sobretudo, Ailton Krenak, que é o líder da tribo que eu considero assim, de que eu também sou parte, que são os Krenak, que é essa compreensão de que as florestas são jardins arquitetados pelos povos originários, em um processo de escuta dos ancestrais, que os guiaram para conseguir fazer essa terra. A terra ela não estava lá pronta, ela foi feita. Foi reunido uma série de sedimentos, inclusive nas terras pretas foram encontradas muitos fósseis, né, de esculturas antigas. Nessas terras também foram encontradas esculturas, como que dizendo, olha, para conseguir fazer essa terra, foram feitos rituais e tem até esculturas dentro da terra que comprova que tem foram feitas essas realizações de rituais que tornaram a terra fértil. E eu acho o extraordinário disso é a possibilidade da gente, brasileiros, ficarmos atentos com relação a isso, para conseguir fazer a terra preta fértil, a partir da qual se originou o milho, o açaí, a mandioca, né? A orquídea, olha só, a orquídea, foi se dando uma consciência, um despertar de uma consciência com relação a esse poder ser dos povos originários com os deuses, de que ficou patente a terra fértil. E não há de se causar espanto que a mesma terra tenha sido produzida aqui na Amazônia e em África. São os dois lugares do planeta Terra em que a gente tem essas florestas sensacionais, as florestas gigantescas, que em geral é tomada como um acontecimento sem intervenção humana, e que hoje a gente sabe que para conseguir ser as florestas brasileiras e as florestas indígenas, que hoje estão sendo tomadas pelo fogo, né, pelas queimadas, pelo pensamento colonizador, houve um processo que é um processo de consciência com relação ao poder ser junto com os deuses. Então, a princípio, foram os próprios deuses da floresta que chamaram, reivindicando os povos originários para essa possibilidade de produzir uma terra fértil a partir da qual os nutrientes que hoje a gente conhece como presentes no dia a dia, né? O milho, a mandioca, o açaí, a orquídea, foram, na verdade, criados a partir desse mecanismo, dessa produção que é da terra preta, ocasionada aí por um processo de consciência, de saber lidar com a terra, que foi realizado a partir dessa escuta do que os deuses queriam desses povos. Então, assim, se eu pudesse dizer, olha, como que se dá o pensamento ameríndio? Eu diria assim, olha, o mais correto seria você colocar aí que não é um pensamento ameríndio, porque a palavra ameríndio é a palavra de colonizador. O correto seria, olha, é uma consciência com relação ao poder dos deuses de falar com os povos originários.
de chamar os povos originários para a simplicidade do cotidiano, né? Porque exatamente pode ser que a gente fique no mesmo registro que são os estrangeiros quando chegam na Amazônia, né? Que se dão para aquela, ficam deslumbrados, né? Ficam deslumbrados e em geral não conseguem ver a simplicidade da coisa. Porque, uma vez que os povos originários tenham tido esse percurso, né, de escuta dos deuses, para eles se torna simples. Se torna simples a escuta do que os deuses querem para eles, a escuta dos encantados. Agora, para alguém que não tenha essa transmissão, né, não tem esse aprendizado com relação ao poder ser da simplicidade, desse amor genuíno, que é o amor dos deuses, de Deus para conosco, a pessoa fica deslumbrada e perde o chão, né? E fica com isso que os gregos vão chamar de um excesso de pudor, que faz com que a pessoa erre e não tenha essa capacidade de se manter no âmbito que é um âmbito de ter Deus, de ter deuses como algo do cotidiano, algo que faça parte do cotidiano e que a gente pode alcançar se a gente tem essa atenção à música, que é a música indígena, e as danças, que são as danças indígenas. Que às vezes faz até parte do nosso cotidiano, mas a gente não tem a consciência, a gente não tem ainda o poder de tornar claro ou escuro isso. Por que eu estou falando claro e escuro? Porque existe também um debate aí, que é um debate sobre como que a linguagem português, muitas vezes ele coloca, não é só o português, né? Porque isso a gente tem em várias línguas, que o termo esclarecer é um termo que condena o escuro. Então a gente faz essa reivindicação de que você pode falar esclarecer, mas também pode falar escurecer, com sentido positivo, né? Que é no intuito de tentar pensar como que a gente pode reverter o pensamento do colonizador, né? Esse esforço de procurar saber como que a gente alcança essa consciência de modo que a linguagem que a gente usa também consiga está afinada com essa possibilidade de dar conta desse fenômeno. Para terminar, eu gostaria de trazer como que acontece esse pensamento que a gente chamou dos povos originários na literatura brasileira. Porque a literatura brasileira, já há cerca de 200 anos, vem buscando dar conta desse fenômeno, que é o fenômeno do conhecer, né, da consciência dos povos originários. E como que a literatura tem buscado dar conta disso? Da pior maneira possível, como é claro. Mas da pior maneira, da perspectiva de quem está julgando, né? Na verdade, eu acho genial. São sobretudo dois autores que trabalharam na obra de arte que eles deram à luz esse fenômeno, que é o fenômeno da consciência dos povos originários. Foram José de Alencar, em dois romances, o Guarani e Iracema. Então, eu recomendo vivamente a leitura do Guarani, que é justamente um indígena, e de Iracema, que é uma personagem indígena, para a gente conceber o que ali tem de verdade, o que ali tem de consciência desses povos com relação ao poder ser no amor. E outro romance que eu recomendo também é o romance de Mário de Andrade, chamado Macunaíma. Vamos falar um pouquinho sobre esses três romances. No Guarani, a gente tem uma digamos, dialética, né? Uma forma de tratar da consciência indígena que é um tanto quanto grotesca. Se não fosse, digamos, lindo, seria grotesco. É lindo porque é poesia. Então, quando a gente lê assim, é encantador, é muito encantador.
vê o Guarani, que é o indígena, seduzindo a Sinhá, que é uma branca da Casa Grande, que vive entediada, e de repente chega o Guarani, que é esse indígena forte, robusto, ele é puro músculo, né? Ele é músculo de aço. E ele vai seduzindo assim, sem que ela se desse conta. Ele é quase como um lobo, ele é quase como uma onça, e ele quer conquistar a presa, que é assim, Então se dá uma relação de amor. O indígena, no caso, seduz a Sinhá fica encantada, ela fica meio que louca, né? Ela fica assim meio que louca, querendo ir, vai, não vai, vai, não vai. Obviamente, ela é prometida por um grande. Ela é noiva, né, de um homem branco e tal, e aí ela fica nesse dilema. Ela vive esse processo de duplicação, ela não sabe se ela sustenta o status quo da sociedade ou se ela foge com o Guarani. E aí eu já vou trazer o spoiler, porque eu sei que muitos de vocês não vão ter tempo para ler. E assim, eu considero também que sabendo o final da história não vai fazer com que o romance perca o encanto. Que é o seguinte, ela foge, e aí eles vão vivenciar uma cena de amor tórrido, né? Uma cena de amor tórrido no alto da palmeira, é uma coisa sensacional. A gente fica lendo, a gente fica seduzido, e a gente perde, em geral, eu pelo menos ouvi falar nisso, a gente perde a consciência, a gente perde até o bom senso, porque fica nítido que é uma cena de estupro. Assim, ela não tem qualquer poder de decisão com relação à sua autonomia naquela relação. Ela se vê levada por um indígena, sequestrada, e aí, quando ela viu, ela já está sendo estuprada e ela não consegue reagir. E aí o romance acaba assim. E a gente fica assim, quando eu li, eu era adolescente e eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, esse indígena aí é o que há, né? Um puro músculo rapta a princesa e faz vigorar o poder ser másculo de um homem ancestral. E aí a gente fica seduzida e a gente perde a crítica com relação a isso, que afinal de contas, caramba, né? É um homem um membro do povo originário que rapta uma menina de outra comunidade, então é um processo de rapto, como tinha lá na Grécia Antiga, né, que é o caso do Paris raptando Helena. Só que aqui é um pouco pior, porque ele sai da estrutura da comunidade dele, no caso o indígena, o Pere, ele sai da comunidade dele, ele rapta uma menina que é uma menina da comunidade branca, então é como se fosse um pouco Romeu e Julieta, né? Eles vivem aquele amor de impossível até que ele consome, né? Ele consome o amor em cima de uma palmeira, sequestrando a donzela e dando um pinote nas duas comunidades. Então, se dane a comunidade branca, que se dane a comunidade indígena, eu vou sequestrar a menina, independente de todos, independente de todas, eu vou fazer jus a isso que, na verdade, a gente está falando aqui, que seria o pior, que é o sonho se transformando em pesadelo, de fato, né, que é essa desconsideração com relação à pertinência dos povos originários para viver em comunidade. Bom dia, Júlia. Então, o problema que a gente está detectando no romance O Guarani é esse, né? Que o amor ele é vivenciado como contrário aos rituais de ambas as comunidades. Então, você tinha os rituais de casamento dos povos colonizadores, né? No caso, povos portugueses, que é o casamento. Você tem o casamento no âmbito do povo branco, e nos povos indígenas nem é falado que você tem os rituais, então assim, ela
poderia perfeitamente viver com os indígenas, mas ela ia passar pelo processo de ritual, que é o processo necessário. E se ela, enfim, ela teria que fazer valer, né, essa sustentação simbólica para que o axé do amor, a essência, o vigor do amor, a consciência de que a gente abertura para os deuses, para Deus, pudesse vigorar. E isso não se dá. Né? No romance, a gente vê que, na verdade, existe uma desconsideração da comunidade branca, existe uma desconsideração da comunidade dos povos originários, em função do poder ser maior, que é visto assim, que é o poder ser do casal, vivendo esse romance tórrido na Palmeira. E assim, poderia ser assim, uma ambição, né, uma licença poética, digamos, do escritor, do José de Alencar, para tentar mostrar como, de fato, o amor acontece. E pode acontecer e vai acontecer sempre, né? Como se fosse... É preciso que exista uma loucura no amor, é preciso que o casal, né, essa relação de amor, ela sempre vai se dar sem que a comunidade possa ser ouvida. Existe aí um desenlace, digamos, com relação a isso, que é o simbólico da comunidade, o imaginário, que é essa relação de amor, e o real, que é o real, digamos, do sexo, né? O real do sexo, que não pode ser nem falado ali, porque se utilizasse da palavra sexo, vai ser vilipendiar essa relação de romance. Então, assim, existe esse desenlace com relação ao simbólico da comunidade branca indígena, o imaginário, que é o imaginário da Sinhá, vendo aquele Pérez selvagem, e do Pérez selvagem vendo aquela donzela bem cuidada, e do desejo deles de destruírem uns aos outros, é o que acontece, né? Porque o indígena, o Pérez, ele vai destruir tudo que é lindo na Sinhá, porque ele vai levá-la para a floresta, vai transformá-la nisso, vai desfazê-la da sua essência. E existe também uma destruição da Sinhá daquele indígena, porque o indígena ele não vai poder se casar com uma indígena depois, né? Ele se jogou numa relação que é uma relação contrária aos interesses da comunidade. Então, ele não vai poder... Ou ele joga ela pela janela, joga assim pela janela, é a sensação que a gente tem. Olha, então, a gente consumou o amor no dia seguinte, né? E aí ela vai acordar no dia seguinte no alto da palmeira, vai acordar no alto da palmeira, vai virar para o pé, e aí, como é que vai ser amanhã? Você vai trazer o café da manhã, ou eu vou lá matar a capivara para a gente poder comer? Porque eles não têm o apoio da comunidade, eles não vão mais ser suportados pelos rituais da comunidade, que seriam sempre realizados nesse âmbito, que é o âmbito da comunidade junto, caçando, indo para o rio. Eles não têm mais o junto, eles são indivíduos, e aí eles perderam todos os laços da comunidade, e a gente fica se questionando, poxa, mas e aí, como é que eles vão existir? E isso se repete no romance Iracema. No Iracema, a gente tem o oposto, é uma indígena, no caso, a própria Iracema, e é interessante a gente colocar aqui, Iracema, a palavra, ao contrário, vira justamente América, né? Se inverte a palavra Iracema, fica América. E aí, no Iracema, a gente tem o oposto, mas vigorando a mesma lógica. Iracema, ela é seduzida pelo Martim, que é um estrangeiro, que chega louco mesmo, ele vai no meio da floresta, ele entra na floresta. A Iracema é filha, aí já tem uma relação com a comunidade. Iracema é filha do pajé, ela é responsável por ministrar o cauim, que é uma bebida ritualística, e aí ela é dita como virgem, né? Por conta desse papel de
sacerdotisa, digamos, filha do pajé, e ministrar o cauim. Então, ela é aquela menina indígena mais bem cuidada, mais bem amada, a filha do pajé, realmente, e virgem, e para ficar ali naquela função para sempre. Chega o Martim, que é o estrangeiro, ela fica seduzida pela possibilidade de se livrar daquele monte de homem que era quem ela tinha que ficar, de quem ela tinha que ficar cuidando. Essa é a sensação que eu tenho, pelo menos, lendo. Porque o Martim chega, é um branco que representa a liberdade daquela comunidade também, né? Por mais amor que ela tenha pelo pai e pelo noivo dela, ela tinha um noivo indígena, por mais amor que ela tivesse pelaquela comunidade, a possibilidade de sair daquela comunidade é tentadora, porque ela vai se livrar de todas as responsabilidades que ela tinha com a comunidade. E aí ela vê aquela tentação do Martim e ela foge com ele, ela foge com o Martim e não vai ser diferente. Em função dessa desconexão com relação às duas comunidades, o Martim com a comunidade dos brancos e a Iracema com a comunidade dos indígenas, o que a gente tem? A impossibilidade de se sustentar o axé do amor, né? Sem as comunidades, a Iracema vai ficar grávida, ela não vai ter o apoio da comunidade, então ela vai acabar definhando e vai ser muito trágico, porque ela vai ficar definhando, e ela vai virar rio. E aí tem o papagaio, fica ali o papagaio olhando para ela triste. O Martim vai se deixar tomar pelas guerras, ele não quer ficar cuidando da Iracema, ele quer guerrear com os homens, né? Uma vez que ele conquistou aquela presa que é a Iracema, né? Ele conquistou aquela mulher sem ter que se deixar tomar, sem ter que se responsabilizar pela função simbólica do casamento, nem no casamento entre os brancos, nem no casamento indígena, ele vai deixá-la sozinha, grávida, e vai ir para a guerra, junto com o irmão da Iracema, inclusive. Que é como que roubado, né? O Martim rouba o irmão da Iracema, vai com ele para a guerra, e Iracema fica ali, a Deus dará, os macaquinhos, as orquídeas, o papagaio vendo ela definhar, e ela chorando vira rio. E aí, então, a gente tem a repetição desse estigma, né? Que é com relação à inápsia, a incapacidade de que tanto um quanto o outro, tanto o Guarani quanto o Iracema, permaneçam no âmbito que, para as comunidades dos povos originários, é um âmbito onde os deuses acontecem, que é o âmbito da comunidade. Não existe a possibilidade de um só, ainda que o pajé faça isso, né? O pajé, de certa forma, ele é aquele que se destaca da comunidade para poder ouvir os deuses. Mas ele está se destacando por um instante. Ele ouve os deuses e volta para dizer para a comunidade o que a comunidade tem que fazer. Como se fosse assim um todo, né? Você não tem um indivíduo, você tem aquele todo. O que não acontece nos romances, no Guarani e Iracema, você tem esse destaque, né? Iracema sai da comunidade, o Guarani sai da comunidade para viver uma cena de amor tórrida. Os dois, tanto o Guarani quanto o Iracema, eles vão viver uma cena de amor tórrida e que se dane todo mundo. É como se o amor ali fosse um louco que roubasse esses seres da pertinência maior deles, que é estar em comunidade. E aí, para terminar, eu quero recomendar a leitura do Macunaíma. Macunaíma tem um documentário muito bacana, talvez a gente possa ver aqui, ou pelo menos eu posso deixar nos comentários o link, né, do filme, um documentário que busca pensar como que Mário de Andrade, o escritor de Macunaíma, que escreveu esse romance por ocasião da Semana de Arte Moderna de 1922, como que ele concebeu o Macunaíma. Primeira coisa, o mito do Macunaíma é um mito presente na maioria, ou grande parte, talvez, né, muitos pelo menos,
ou talvez seja até poucos. Mas alguns, né? Desculpa. Em algumas comunidades da América Latina, a gente tem um mito do Nacunaíma como o primeiro deus. Foi o deus que criou os rios, que criou as florestas, as montanhas, né? E que ele tem algo que é algo astucioso, porque ele é um deus, mas no sentido de que, na verdade, ele roubou a essência do deus maior para poder produzir tudo o que produziu. Ele é como um Prometeu, que é a personagem da mitologia grega que rouba o fogo dos deuses para dar para os homens e que vai ter que pagar por isso, por conta de ter exatamente roubado sem ter pedido, né? Ele roubou o fogo, então ele tem que pagar pelo que ele fez, que é roubar sem pedir autorização. E aí está contra a lei, porque todo roubo é contra a lei. E o Macunaíma, ele a personagem do romance do Mário de Andrade, ele vai perder isso que seria propriamente essa capacidade de produzir o mundo, que está presente aí na narrativa dos mitos de muitas comunidades dos povos originários americanos, não apenas no Brasil, mas também em Colômbia, ali na Cordilheira dos Andes, essa compreensão de que o Macunaíma seria quase um deus, ainda que humano. Ele foi quem produziu tudo, os rios, os mares, o sol. Tal. Não, o sol não. O sol é o deus de quem ele roubou a essência para produzir isso que é os rios, os mares. O Mário de Andrade, ele pega essa narrativa mitológica e faz com que seja um indígena brasileiro, o Macunaíma. E aí o Macunaíma quem vai ser? O Macunaíma vai ser o herói sem nenhum caráter. Ele é negro, né? Ele nasce adulto já, e ele vai sair por aí fazendo o que ele tem desejo de fazer. E aí ele vai ser, digamos, reverenciado por uma sacerdotisa. Tem o filme, eu recomendo muito o filme. O filme é genial. Macunaíma. Eu acho o filme, às vezes, até melhor do que o livro. Porque o livro é muito difícil de ler. É um vocabulário muito hermético, muito... acho que um pouco acadêmico demais. E o filme, não. O filme é bem, digamos assim, louco e cativante. E aí, no Macunaíma, a gente tem, então, essa personagem nascendo negra, ela nasce adulta, e ele vai ser reverenciado por uma sacerdotisa que vai transformá-lo num príncipe. Então, ele era feio, e aí você tem toda uma questão, né, um pouco não, né, bastante racista, que é o seguinte, ele era negro, ele era feio. E aí a sacerdotisa vai transformá-lo num príncipe, aí ele vai ficar branco. E aí ele vai ficar branco e ele vai seduzir todo mundo. E ele vai ficar rico, lindo, tendo todas as mulheres que ele deseja, porque ele não tem nenhum caráter. E aí tudo que ele deseja, ele realiza. Ele, afinal de contas, ele é um indígena que virou branco e aí conseguiu fazer tudo que todos os brancos queriam fazer sem a culpa, que é a culpa cristã. E aí, no final, a gente tem o próprio Macunaíma morrendo, contando a história dele para um papagaio, que vai ser, no final das contas, quem conta a história própria do Macunaíma. Então, o livro ele é contado pelo ponto de vista de um papagaio, que foi o último sobrevivente dessa história de amores tórridos também, que é a história do Macunaíma, que é o indígena que ficou branco. E aí, a gente lendo o romance, a gente é convidado a pensar sobre isso que somos nós, né? Sobre como que a nossa brasilidade ela vai sendo esse arremedo de histórias que envolve mitologia indígena, ou dos povos originários, mas eu acho que seria até impróprio você falar que todos esses romances eles contemplam algo que seria da consciência dos povos originários, porque em cada um deles a gente vê
essa decadência, que é a impossibilidade de cada uma das personagens se manter afinada com isso que é o âmbito dos deuses ou de Deus, enquanto esse acontecimento de consciência para a qual os povos ameríndios ou dos povos os povos originários se mantêm aí atentos. Bom, então, assim, o que a gente tem é, de certa forma, o olhar do estrangeiro para esses povos é como se fosse um olhar de sonho. Então, assim, para o estrangeiro, para o Martim, para Sinhá, na personagem do Guarani, o que existe? Existe uma ótica que é de ver as terras daqui, as florestas, né, as terras dos povos originários, como um paraíso perdido, um Eldorado, né, uma terra de riquezas infinitas. Só que esse sonho vira um pesadelo. Por quê? Porque existe uma desconsideração sobre tanto os deuses que surgem da floresta, quanto aquilo que seria o âmbito da própria comunidade e da inteligência ou consciência dessa comunidade de se manter afinado com o âmbito que é o âmbito dos deuses. Então, existe aí uma decadência com relação ao poder de estarem as músicas dos povos originários, as danças dos povos originários, tornadas evidentes nessas obras de arte com relação ao seu vigor. Então, o esforço de resistência dos povos originários com relação a essa consideração de que eles estão a cada instante ouvindo e reverenciando os deuses é completamente negligenciada, completamente ignorada por parte da literatura brasileira que a gente conhece até agora. Não que esses romances não sejam importantes para nossa compreensão do que nós viemos a ser, né, nesse processo aí que vai se estendendo há mais de 500 anos e que, se a gente for fazer jus àquilo que os arqueólogos encontraram com relação à Terra Negra, à Terra Preta, indígena, pode remontar a mais de 11 mil anos, né, de cuidado dos povos originários para manter a floresta que a gente conhece como sendo algo em si, né? Uma coisa que brotou lá sem ter intervenção humana. Então, o que a gente é convidados a pensar é que existem várias narrativas que se colocam sem uma afinação com relação à consciência desses povos, que são os povos originários, em relação ao esforço de se manter atentos aos deuses da floresta. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. A nossa aula acabou, mas a gente, na semana que vem, continua conversando sobre isso e eu espero que vocês tenham uma semana de muito axé, que possam estar atentos para o que é preciso para que a gente não perca essa essência do amor, né, que é nunca falar mal de mulher, né, nunca falar mal de si próprias, se forem mulheres, e de conseguir ficar atenta para o extraordinário do amor, mas que se possa pensar nesse extraordinário como algo que não nos leva a ficar deslumbrados, mas que possa aí estar no âmbito desse cotidiano, ainda que extraordinário. Um beijo no coração e até a semana que vem. Beijos, Alice, até semana que vem. Obrigada pela presença. Tchau, professora. Fique com Deus. Boa semana. E você também. Boa semana. Tchau, Miguel. Beijo. Tchau, Brenda. Tchau, Ana Carolina. Obrigada pela presença. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia.